Oiê! Vamos falar sobre capitalismo consciente? Você acredita em capitalismo consciente? Sabe o que é capitalismo consciente? Bom, eu fiz essas perguntas no meu Instagram e 75% das pessoas falaram que queriam falar mais sobre isso, que querem entender mais do processo. Foi uma surpresa muito positiva para mim e eu fiquei muito feliz e me preparei um pouquinho para falar sobre o capitalismo consciente aqui. Primeira coisa que eu quero falar é, eu não sou economista, não sou administradora, então eu vou falar sobre o que me levou a procurar saber mais sobre capitalismo consciente. Eu comecei como consumidora consciente, né? Então, porque eu faço parte do sistema, eu consumo o sistema, e é isso que eu quero trazer aqui. Bom, o consumismo consciente é não ser consumista demais, primeiro ponto, e prestar atenção nos detalhes, né? Mas antes de chegar nisso, eu pesquisei um pouco para falar de capitalismo consciente e venho pesquisando e estudando bastante sobre isso. E cheguei a um artigo que eu acho que é muito bacana dividir aqui com vocês, que é, inclusive, do Capitalismo Consciente Brasil. Existe um instituto que fala sobre isso, tá? E eu tem várias dicas lá, eu vou deixar aqui o site para vocês buscarem também mais informação, porque não dá para falar tudo em um vídeo só. Mas esse artigo especificamente, ele fala, eu tô com meu caderninho aqui porque eu esqueço, então ele fala sobre a origem da inconsciência nos negócios. E aí ele fala de onde que começou essa proposta do capitalismo, de ser, que é uma proposta, no meu ponto de vista, uma proposta útil e prática para o nosso dia a dia. Ele pode ser muito positivo se a gente tiver consciência de utilizar, como tudo na vida é equilíbrio, gente. Tudo na nossa vida é o equilíbrio, inclusive a nossa forma de consumir, a nossa forma de vender. Bom, e aí ele fala dessa origem da inconsciência e ele coloca uma trindade do mal. Ele divide em ganância, corrupção e injustiça. E aí na ganância, ele coloca o seguinte, ele divide ambição e ganância. O que é? Porque às vezes as pessoas acham que ambição é ganância, e não é a mesma coisa. Ambição, de acordo com Mário Sérgio Cortella, é o desejo de querer mais. E ganância é o desejo de querer só pra si. Bom, qual é a diferença disso? Eu já tive muitos debates entre amigos e tal, mesinha de cervejinha de bar, da gente falando assim, falando inclusive do sistema socialista, sistema comunista e tal, enfim. Se você acha que todo mundo tem que ter, por que você não, em vez de ter um iPhone, não tem um telefone com menos qualidade, para que todo mundo tenha? Porque isso não vai fazer diferença para o outro ter ou não um telefone, tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto o objetivo é que todo mundo possa ter um telefone de qualidade, seja ele um iPhone, seja ele um Samsung, enfim, que todo mundo possa ter qualidade de vida, seja ela por meio de tecnologia, seja por meio de roupa, a roupa que vai usar, comida na mesa, bom lugar para morar. A ideia é que todos tenham, não que todos tenham o pior, é que todos tenham o melhor, que todos tenham o direito de ter mais. Esse é o objetivo, não todos terem menos, não tem lógica isso, né? Então, quando a gente fala da ganância, né, que é essa coisa de querer só pra si, se eu tenho mais, eu tenho poder. E se eu tenho esse poder, eu posso fazer várias coisas no mundo de hoje, né? Trocar, por exemplo, por informação e tal, utilizar para a segunda parte, que é a corrupção, né? Posso cometer injustiça, que é a terceira parte dessa trindade. Então, assim, o ideal é a gente começar a se repensar sobre essa questão. Eu quero mais para me dar mais qualidade de vida, dar mais qualidade de vida para minha família, para poder dar mais qualidade de vida para o outro, ou eu quero mais porque eu quero apenas o poder. Nada além disso. Essa é a primeira coisa que vale muito a pena pensar para iniciar esse estudo, esse processo do capitalismo consciente. A segunda é a questão da corrupção, que a gente está falando aí acho que eu nem preciso entrar tanto nesse tema. A gente está num momento muito difícil no nosso país, onde a gente fala todos os dias sobre corrupção. E aí eu vejo muita gente passando pano na corrupção, né? Mas poxa, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Gente, não importa o motivo. Corrupção é corrupção. Se você faz algo em benefício próprio, se você faz algo errado em benefício próprio,
Isso é corrupção, né? Você, tem um termo bem específico, é modificar as características originais de algo relacionado ao suborno em benefício próprio. Então, se você modifica o que seria natural, eu quero um lugar na fila, e aí eu cheguei tarde, porque eu acordei tarde e tem trocentas pessoas na minha frente, mas tem um cidadão que está vendendo o lugar número 2 na fila, e aí eu vou lá, eu tenho dinheiro e comprei aquele lugar para mim. Isso também é corrupção. Você tá passando na frente de um monte de gente que acordou mais cedo. Ah, mas foi o cara que vendeu, não fui eu. Isso não tem desculpa, tá? Então, assim, a gente precisa também repensar as nossas atitudes. Ah, tem gente que faz mais, a gente tá falando em política, tem gente que faz muito mais. Mas a gente é responsável pelas nossas mudanças. Começa por aí. E a injustiça, que é a inconformidade do correto. Aí, na questão da injustiça, eu desde sempre, isso já não é de agora, desde sempre eu me incomodo muito com situações de injustiça, desde que eu era criança, desde que eu me entendo por gente, eu me incomodo com situações de injustiça. E não consigo ficar quieta, já ganhei muitos pulachos por isso, de tipo, cala a boca, não é com você. Mas eu não consigo, porque eu acho assim, não é comigo até a página 2, porque pode ser. Sabe, eu acho que nesse conceito que a gente está vivendo, de que nós somos uma comum unidade, então se faz com o outro, tá fazendo comigo também. A energia do outro tá mudando, que muda toda a psicosfera e que muda a minha energia também. Tá mexendo comigo, sim. Então, quando é uma situação de injustiça, eu me meto, sim. Bom, e aí tem os 3 pilares do capitalismo consciente, que aí vem numa outra vertente desse horror que é o capitalismo atual e a forma como a gente está vivendo, que é a generosidade, a integridade e a justiça, que é o oposto da injustiça. Bom, generosidade, eu acho que quando a gente deixa de querer só pra gente e quer para todos, a gente passa a ser generoso. E aí, gente, a gente tá vendo aí, ó, um banho de gente, um monte de gente passando tanto conteúdo bacana gratuito, tanta gente passando dicas e informações gratuitas. Isso é uma forma de generosidade, isso é uma forma de fazer capitalismo consciente, isso tá acontecendo. Para quem fala assim, ah, eu não acredito que isso possa acontecer, isso tá acontecendo, a gente tá mudando, as coisas não vão mudar do dia pra noite. A gente não vai dormir nesse capitalismo louco, onde um quer comer o outro, no mau sentido, e acordar como se, com tudo maravilhoso, tudo são flores, as pessoas estão super generosas, isso não é do dia pra noite, mas é um processo que já acontece, acredite nisso. Integridade, a pessoa íntegra, ela não é corruptível, então ela não vai comprar aquele lugar na fila, ela não vai aceitar uma série de coisas, isso é um trabalho que a gente vai fazendo com a gente mesmo, porque assim, a gente foi criado no Brasil, então a gente tem um jeitinho brasileiro, e o jeitinho brasileiro muitas vezes ele tá naquela linhazinha muito tênue entre sou uma pessoa corrupta ou não. Então isso vale muito a gente pensar, ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce, tem uma fala na internet, ninguém nasce desconstruidão da porra, não nasce, as coisas vão acontecendo, então é uma coisa pra gente se trabalhar. Eu tenho trabalhado muito nisso e graças a Deus eu tenho modificado. Não estou 100%, quero trabalhar muito mais, preciso trabalhar muito mais nisso, mas é importante a gente ser íntegro, honesto, tá? E a justiça, né? Se você é contra situações de injustiça, você não vai praticar a injustiça. Então é buscar a justiça em todas as situações. Eu colocaria aqui também a empatia, até tem nesse discurso, mas é com menos ego. Então, quando você coloca a empatia nisso, quando você também se coloca no lugar do outro, é importante. E falando de empatia, eu aprendi num curso que eu fiz ano passado, Fazedores do Bem, do CIEDS, que empatia é muito mais do que se colocar no lugar do outro. Empatia é enxergar com os olhos do outro. Porque eu me colocar no lugar do outro, diante da minha realidade, é muito fácil. E muitas vezes o meu julgamento é só de acordo com o que eu tenho de história.
Quando eu consigo entender a história do outro, consigo olhar de fato para o outro, eu consigo entender porque o outro tem aquela atitude ou porque o outro faz daquele jeito. E aí quando a gente consegue se entender, a gente consegue se modificar. Quando a gente consegue entender o outro, a gente consegue modificar o outro, ou modificar o ambiente, né? E aí eu não tô falando, gente, vou modificar todo mundo, vou mudar o mundo. Mas eu acredito de verdade, quando a gente vai se modificando, a gente vai mudando muita coisa à nossa volta. E aí eu sou uma, se tem o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui, e essas coisas vão modificando, a gente vai mudando sim até um sistema. Até um sistema como o capitalismo atual, selvagem, que a gente tem hoje. Eu não tô falando de mudança de sistema. Pensa bem, eu não tô falando de mudança de sistema capitalista, eu tô falando que é possível ter uma mudança dentro do próprio sistema atual, sabe? E aí como a gente faz isso como consumidor, né? Porque eu, por exemplo, hoje eu não tenho uma empresa ativa. Então, como consumidora, como eu faço isso? Eu hoje busco informações do lugar que eu vou comprar. Vou dar um exemplo aqui agora, pandemia. Né? Pandemia, aqui em casa a gente tem buscado comprar do pequeno, comprar de comércio do bairro. E aí eu vejo alguns, por exemplo, comida, né? Fast food. A gente come bastante, não devia nem comer tanto. Mas enfim, de vez em quando a gente pede e aí a gente opta por pedir de quem tá fazendo, de quem tá ali ralando e buscando oportunidades. E a gente viu algumas pessoas aqui do bairro revertendo parte do lucro para fazer quentinhas e distribuir para os moradores de rua, que hoje, com menos gente circulando na rua, eles têm menos condições de pedir grana, de comprar, enfim, comida e tal. E aí a gente vê essas pessoas distribuindo. Pô, é lógico que eu vou comprar do cara que pega parte do lucro dele e distribui para quentinha e tá fazendo alguma coisa boa. Então esse é a minha forma de colaborar com esse capitalismo consciente. Mas nem todo mundo faz. Ok que nem todo mundo faz. Né? É um processo, as coisas vão acontecer aos poucos. De repente, quem vai ver isso vão ser meus tataranetos. Mas isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Né? Então, assim, como eu posso fazer isso? Optando por empresas que não prejudiquem o meio ambiente, optando por produtos que não prejudiquem o meio ambiente. Faço isso em tudo? Ainda não, porque geralmente esses produtos ainda são muito caros, né? Então, de repente, se unir para pedir leis de incentivo para esses produtos é uma boa ideia, né? Mas eu tento ao máximo, né? Nós mulheres, por exemplo, maquiagem ainda é muito caro sobre isso, esmalte. Então eu tenho buscado informações sobre produtos que não prejudicam o meio ambiente e que têm um preço um pouco mais acessível, de acordo com a minha realidade também. Ou vou esperar um pouco mais e comprar quando der, enfim. Esse é o grande lance, a gente mudar essa forma de pensamento na hora de comprar, a gente também ajuda a mudar o pensamento na hora de vender. Né? Hoje já existe algumas formas de mensuração em empresas relacionadas à felicidade, relacionados ao bom relacionamento com os stakeholders, que são as pessoas, desde acionistas, funcionários, pessoas que compram, pessoas ao entorno. Então isso já existe, já é possível a gente mensurar essas coisas, já é possível a gente trabalhar em cima disso. E isso vai fazer diferença na hora de pessoas como eu, que dou valor a isso, na hora dessa pessoa comprar. Quanto mais pessoas derem valor a isso na hora de comprar, mais a gente vai conseguir mudar lá na frente a consciência de quem vende, de quem produz e de quem vende. Bom, é isso. Não dá pra falar tudo aqui, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Mas eu espero que tenha aberto ali um pontinho de interrogação, uma luzinha ali, uma chama na mente de vocês e no coração, e que vocês pesquisem mais, ou que façam mais perguntas e a gente faz essa troca aqui, porque o objetivo é esse. E a gente pode falar e trabalhar muito mais em cima do capitalismo consciente. É isso, gente. Um beijo.